Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bom dia. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é uma honra estar aqui com você e um prazer. Amém? Deixa eu só virar aqui. Aleluia. Nesse mês a gente está tratando de um assunto bem importante, né? A importância de ser igreja. Amém? E eu creio que esse é um tempo onde a gente vai estar crescendo mais, entendendo mais da parte de Deus, entendendo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que podemos e aquilo que também não precisamos fazer. Quem está comigo aqui? E assim, eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter disponibilidade de estar aqui, você em casa também assistindo, participando, e já quero agradecer aqui a presença do amado, viu? Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo toque no teu coração. Fica à vontade, você está entre amigos, amém? Você não é só enteado da irmã Mércia, você agora está participando da família que ela também está, amém? Fica à vontade. Está em casa, não se constranja com nada não, e se o pastor gritar, não corra, ele gosta de gritar, é só, vou logo avisando. Aleluia. Então, amados, ontem a gente teve o prazer, né, de receber uma ministração poderosa lá no café da manhã de pastores, foi muito gratificante, foi muito bom também, né, ajustes, direcionamento, e uma das coisas que foram ditas é que a gente não vai baixar os alvos, as metas. Isso me sacudiu porque eu já estava pensando naturalmente sobre, rapaz, acho que é melhor a gente dar um passo atrás, porque você sabe, a pandemia, portas fechadas, as coisas acontecendo. Quase que eu pergunto, ele só estava me ouvindo em casa, foi? Eu vou tirar os microfones, vou tirar as câmeras, e Deus literalmente sabe todas as coisas. O Senhor conhece a intenção do coração, e o direcionamento, misericórdia, palavra difícil, que Ele tem para mim e para você, é exatamente aquilo que Ele prometeu. A gente não pode olhar para Deus e dizer, não, Deus, peraí, fala sério, chegou uma pandemia, você nem sabia. Sério que Ele não sabia? Quando Ele prometeu coisas grandes e preciosas para mim e para você, Ele sabia que ia acontecer. Ele é onisciente, Ele é todo poderoso, né? Então Ele sabia. Se puder baixar o médio, está dando microfonia de médio, então um pouquinho do volume. Isso fica no meu ouvido fazendo zumbido, eu perco a concentração. Aleluia. E a gente tenta não fazer o que a gente quer. Quando a gente está submetido a uma visão de uma igreja local, a visão de Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E a gente olha para as promessas de Deus, nunca vai ser do tamanho que a gente pode fazer. Porque se fosse daquilo que a gente poderia fazer, para que Deus? Quem concorda aqui? Se eu consigo fazer na força do meu braço, por que eu vou estar olhando para Deus e dizendo, Deus me ajuda aqui? Não tem sentido. Mas quando eu olho para as promessas de Deus, e o bom que os pastores literalmente convergiram no assunto que eles estavam falando, e olha para Abraão, né? Eu estava falando agora há pouco ali também com o Vicente. Olhando para Abraão, olhando para Sara, 25 anos declarando que eles iam ter um herdeiro, 25 anos dizendo que ia ser pai de uma multidão, que o descendente dele seria como as constelações estelares, né? Olhando para o céu e dizendo, assim é a minha descendência. Olhando para o chão e vendo a terra e dizendo, assim é a minha descendência. Imagina, tu 25 anos diante de pessoas que estavam ao teu redor,
que eles não tinham filhos, né? Então ele tinha servos, muitos servos, e acho que foi na quinta-feira passada, alguém lendo aqui sobre dízimos e ofertas, não lembro quem foi que estava falando, falou sobre as riquezas de Abraão, foi Tarcísio, sobre as riquezas de Abraão e do seu sobrinho Ló. Eles ficaram tão ricos que o próprio gado deles e a terra onde eles passavam não sustentava mais eles. Gerou uma confusão entre os pastores dos gados deles, e eles tiveram que entrar num consenso. Disse, olha, eu sou parente, Abraão falou para ele, eu sou parente teu, a gente é próximo, e a gente não pode estar brigando. Escolhe a direita, que eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. A terra está diante de você, escolha. E eles escolhem, cada um vai para o seu caminho. Já parou para pensar nisso? As pessoas que ouviam um velho de 75 anos dizendo, eu sou pai de multidões. E a mulher dele estéril, também idosa, 25 anos assistindo. Deus fez esse propósito de trazer a visão com a promessa, para que ele não esmorecesse nem diminuísse o alvo. E nós, como igreja de Cristo, amados, nós temos um alvo de ser a igreja triunfante do Senhor em todas as áreas. Cristo já veio, já viveu, já nasceu, já viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está reinando no seu trono de glória. Recebeu um nome que está acima de todo nome, acima de todos os poderes conhecidos e os desconhecidos da humanidade, e ele é absoluto sobre isso. E ele nos deu, né? Porque ele mesmo quis dar, de graça, o seu nome, uma procuração. Tudo que Jesus pode, nele, eu posso, você pode. Ah, mas pastor, pensa bem, Jesus era o Filho de Deus. E de ti, o que dizem os homens que sois? Jesus perguntou isso, né, para Pedro, né? Olha, o que é que estão falando aí de mim? O que é que os homens e os filhos dos homens estão dizendo sobre mim? Ah, que tu és um profeta, que tu és a encarnação de Elias. Ah, que tu és aí um cara que tem poder. Aí ele disse, mas vocês aqui, meus discípulos, meus seguidores. E Pedro vem com a revelação poderosa, né? Pelo Espírito de Deus, ele tem um entendimento e diz, ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, a partir daquele momento, traz à luz o projeto secreto de Deus. E num trocadilho, literalmente, entre o nome de Pedro e entre a revelação, ele diz do significado de Pedro, Pedro, tu és uma pedra retirada da rocha. Sobre essa rocha, eu vou edificar a minha igreja. Quem era a rocha? O Cristo? O Filho do Deus vivo? E ele disse, você entendeu, você é uma parte da revelação. Eu sou a revelação. E de mim vou levantar a minha eclésia, a minha comitiva especial. O meu povo tirado de um povo, separados para pensar o que eu penso, falar o que eu falo e fazer o que eu quero. A minha essência e a sua essência, quando entramos e fomos incluídos no plano de Deus para sermos igreja, é para que a gente olhe para o que Ele prometeu para a igreja e comece a dizer, é grande, é poderoso, mas é para mim. Quem concorda com isso aqui? A Bíblia diz em Romanos, Paulo, o apóstolo que foi separado para os gentios, e aqui entramos na parte onde éramos alheios à vida de Deus e passamos a ser evangelizados pelo apóstolo Paulo, por meio das nações que chegaram e hoje chegamos no Brasil, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, você ouvindo a palavra de Deus. Um dia você foi evangelizado por alguém, sim ou não? Você ouviu da palavra de Deus e fé foi gerada no seu coração. Você acatou aquilo com amor e com fé e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele diz que todos aqueles que antes andaram abundando no pecado, veio uma superabundância da graça
sobre mim e sobre você, para que a gente possa reinar em vida, vivendo a justiça de Deus aqui na terra. No nível onde o diabo diz que no campo natural você é um comedor de feijão, você é um pensador como qualquer um, você tem sentimentos e emoções igual a todo mundo, mas ele esqueceu que a salvação, ou ele não entendeu, que a salvação não foi na carne, foi no Espírito. E na minha alma, o meu entendimento, o centro dos meus desejos e vontades, eu preciso renová-lo como? Alinhando ao pensamento de Deus que está na Bíblia, na Escritura. Quem entende que a Bíblia aqui é a palavra de Deus? Você concorda com isso? E na palavra de Deus, Evangelho de João, versículo 17, Jesus orando por mim e por você, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que Jesus não dá brechas, né? E no contexto de igreja, de ser igreja, amados, nós precisamos olhar como Abraão olhou. Você é corpo de Cristo, no todo, igreja, é o corpo de Cristo, mas você é membro do corpo de Cristo. Pergunta que não quer calar. Por mais que hoje a gente entenda algumas cirurgias, algumas coisas que a ciência demonstra, que precisa amputar algo que está morto, para que você não perca a sua vida natural. Mesmo tendo o membro amputado, aquilo deixa de ser seu? Quando ele é amputado, ele sai do seu corpo para você não precisar morrer por uma infecção. Mas aquele dedo não deixou de ser dedo da mão. Faz parte do corpo. Precisa ser retirado porque está infeccionado, está precisando ser retirado aquela parte que vai lhe matar. Mas faz parte do corpo. Pastor, o senhor está dando um extremo aí, eu sei. Mas imagina uma cutícula. Quem já puxou aquela pelezinha do cantinho? Meu amigo, aquela pelezinha, eu acho que ela foi feita para inflamar. Não, é você que puxou errado. Mesmo aquela pelezinha lá do cantinho que você puxa, incomoda se você arranca ela do lugar. Você acha que Deus não quer você 100% protegido, qualificado nele? Ou quer que ele te arranque? Eu não sei que parte do corpo você é. Talvez você seja a boca, seja olho, né? Seja alguma parte do corpo de Cristo, porque você está inserido na vida de Deus. Quando você aceitou Jesus, você está inserido nessa vida. E você precisa receber as promessas que Deus fez para o Cristo nesses dias. Não diminua os alvos que Deus colocou sobre a sua vida. Povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, separado para louvor da sua glória, onde quer que você esteja indo, ou fazendo, ou trabalhando, seja a área que você atue, mas seja para louvor da glória de Deus, porque quando você sai, você está saindo, sendo aquele movimento do corpo de Cristo dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um ambiente de convivência com a sua família. Ah, mas olha, eu vou dizer para você, talvez eu seja privilegiado, eu me decepciono com pessoas, eu me decepciono com famílias, né? Com parentes, como sei que também parentes, famílias, pessoas se decepcionam comigo. Mas quando eu olho para o amor de Deus e o que Deus fez comigo e com você, eu vou ficar preso na emoção, na decepção, ou eu vou andar no nível que Deus quer que eu ande? Uma igreja santa, objeto das promessas de Deus, uma igreja separada. O que é ser santo? É separado para o uso exclusivo de Deus no contexto de igreja. E Deus vai usar você como professores, né? Deus vai usar você como um vendedor, consultor, é melhor, né? Consultor de vendas. Vai usar você lá na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, vendendo querosene, né? Vendendo camarão, trabalhando na área da indústria. Você está entendendo? Você lá é igreja. A sua essência é ser igreja. Então, onde você entra, onde você vai, a vida de Deus
está em você e vai influenciar seu comportamento, ou pelo menos deveria. Se a gente pensa a igreja somente assim, o dia de culto, o dia de ir. Não, amados, isso aqui é válido. É, como eu falei na quinta-feira, estar na igreja é necessário, mas o ser igreja é essencial. A sua essência é ser aquilo que Cristo conquistou para ser. Mas a necessidade de congregarmos, isso não evita, não diminui o poder de estar congregando. E mais uma vez já vai o aviso direto para casa. Se você pode estar na igreja, amados, hoje é Santa Ceia à noite, vem, participa, não falta. É bom demais quando você está aqui. Porque quando você está aqui nos anima, nos fortalece e diz, rapaz, o irmão não se desviou. O irmão não se perdeu no caminho. Ele está firme e forte. Ele só estava ocupado. Amém? Mas, dentro do contexto de decepções, no dia a dia, alguma coisa em mim, e aqui eu já vou alertando, não se ofenda, não fique distante, não se escandalize, porque alguma coisa de humano você vai ver em mim. Talvez um dia eu possa estar com esses meus olhos azuis cor de mel, porque são meio trocados. E se eu tiver sem óculos, passar direto por você, não é maldade, amados, é porque sem óculos eu não enxergo. Quantas vezes, acho que foi Joyce uma vez, né, disse, pastor passou por mim e nem falou, se foi, eu nem te vi. Aí eu perguntei para ela, eu estava de óculos ou sem óculos? Ela disse, eu acho que estava sem óculos. Eu disse, então não lhe vi mesmo. E eu me lembro uma vez eu subindo essa rua aqui da estação do trem, eu não sei o nome dessa rua, subindo ali um homem, ei, paz do Senhor, eu só ouvi o paz do Senhor, amém, e fui embora. E o cara falou, mas eu não sei quem é, paz do Senhor, vamos embora, estou seguindo meu caminho, não sei, não vou parar. Por quê? Estava sem óculos. Desculpa. E isso as pessoas veem e dizem, o pastor nem falou comigo. Irmã Neide passou direto, nem viu. Amados, do jeito que você é sujeito a situações, também nós. Isso vai gerar uma questão de ofensa, ou você vai entender, rapaz, talvez ele esteja meio atribulado hoje. Vou deixar ele um pouquinho distante ali, depois eu falo com ele, pergunto, pastor, naquele dia, não se constranja não, amado, venha falar. Talvez não pareça, mas eu sou tímido. Eu não vou invadir o seu espaço. Às vezes eu brinco e ele já me pega aqui pelas... Eita, tá entrando demais. Porque nós somos assim, reservados. Mas eu quero que você entenda isso. Qualquer momento, em qualquer hora, você vai estar sujeito a uma situação que vai te decepcionar. E você vai dizer, não é igreja? E não é crente? E não é o pastor? E não é a esposa do pastor? E não é os filhos do pastor? E não é o irmão do louvor? E não é o André, da diretoria da igreja? E não é Gabriel, pregador, professor do Rema? E agora? Meu amigo, não se decepcione. Enquanto aqui estamos sendo trabalhados, estruturados, porque do jeito que você quer ser igreja certa, correta, também eu quero. E nós precisamos convergir, não divergir. E eu entendo que se a gente convergir mais, essas cadeiras vazias vão estar cheias. Porque a Bíblia diz que o povo do mundo vai conhecer que somos discípulos quando nós nos amarmos uns aos outros. Demonstrarmos o amor que Deus derramou no nosso coração. Demonstrarmos a vida do próprio Deus aqui. Mas voltando para as decepções de novo. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala de umas situações que viriam no final dos tempos. E dentre algumas situações dos finais dos dias, nos últimos dias, ele fala que o amor de muitos esfriaria. Aleluia! Esse negócio está me incomodando.
mas eu preciso aprender também a me controlar aqui. Aleluia. Se puder ver os médio agudo aí, diminui, deixa, tá sobrando demais. Isso, ainda bem que Lisângela já veio. Eu já ia pedir água. Aleluia. Jesus disse que o amor de alguns esfriaria no meio do caminho. Por quê? Porque as pessoas seriam ganaciosas, seriam mais concentradas nos seus desejos do que naquilo que o cabeça quer para o corpo. Já imaginou um dia Abraão dizendo: Deus, olha, esse negócio de dizer para as estrelas que minha descendência é assim, não dá certo não, cara. Por mais que ele visse alguma estrela cadente, né? Aquele astro passando, o asteroide, sei lá. Não vou entrar na fase técnica dessas informações. Mas ao menos que Abraão visse alguma coisa passando, ele dizia, pelo menos caiu um descendente meu caiu, vou pegar um. Não. Abraão creu, e a Bíblia diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus, falando aquilo que Deus falou a respeito dele. E o que é esfriar o amor a respeito de algo? No contexto igreja, é deixar de acreditar naquilo que Deus falou que você seria para a igreja. Você precisa entender isso, amado. Tem uma importância da sua vida e da sua presença no corpo de Cristo. Tem um poder disponível da parte de Deus para manifestar aquilo que Deus quer para você. Você não nasceu por um acaso, por causa de uma relação. Você não é uma pessoa sem propósito. Os desejos que Deus colocou no seu coração, ao ponto de você se sentir vocacionado a fazer isso, é consoante ao dom e ao talento que Ele colocou no teu coração. Ou seja, você nasceu com essa predisposição, porque foi Deus quem fez você ter essa predisposição. Por isso que você gosta de determinada área, por isso que você gosta de fazer tal coisa, porque Deus colocou essa predisposição no teu coração, para que ali, nesse setor vocacionado que você está, você seja luz e sal. Você seja a igreja triunfante do Senhor. Sabe, amados, a gente olha, e eu sou da igreja que crê na palavra da prosperidade. Nós cremos na prosperidade do Senhor, que é a bênção do Senhor que vem sobre nós, que está em nós, que se manifesta através do que fazemos, quando praticamos os princípios, que nos faz prosperar. Mas, amados, a gente olha a vida de pessoas, e eu já trabalhei em ambientes de homens muito ricos. Homens que não sabiam nem o dinheiro que tinham. Eu não vou citar o nome de um, mas você deve conhecer a Rede Bom Preço, o antigo dono dela. Eu fazia segurança do condomínio que ele morava. Amados, o camarada não sabe nem o dinheiro que tem. Uma filha, como herdeira de tudo. E um genro, né, que assumiu as empresas. E falta nenhuma de nada. Fisicamente, naturalmente, falta nenhuma. Mas deixa eu dizer para você, ele ainda não é crente. Ele não crê como eu e você acreditamos. Ele crê naquilo que Deus colocou no coração dele como um propósito de vencedor. Um camarada que é empreendedor. E tudo que ele empreendeu, meu amigo, deu para o sucesso. A construção, fazer comércio, né? A história dele é de ele com o pai dele numa mercearia de casa. E ele abriu uma das maiores redes, se não a maior do país. E é uma das maiores construtoras de luxo também no país. Mas você olha para a vida desse homem, talvez um sorriso, e ele é um homem muito generoso, muito gentil, mas sem Jesus. Olha-se para aquela história que Jesus está contando. O homem chega, olha para os seus celeiros, estão cheios, vê a sua safra abundante, e ele diz, vou destruir esses silos, vou derrubar tudo, vou fazer maiores, vou produzir mais,
e vou deixar cheio até o teto, e vou dizer: alma, regala-te, não tens cuidado nenhum, come e folga, porque estou satisfeito. E a Bíblia diz que uma voz vai chegar para ele dizendo: louco, o que tens ajuntado? Para quem será? Essa noite pedirão a tua alma. Eu gosto de ouvir muito o pastor Cláudio Duarte, que ele diz: irmão, a gente não sabe o número da fila, o número da ficha que está sendo chamado, né? E a gente está aqui preocupado, só aqui, olhando para o chão, quando Deus chamou a gente para ser águia e voar para as alturas. É lícito, trabalhe, se esforce, busque crescer naturalmente também. É bom. Ninguém está dizendo que não é. E eu vi com os meus olhos o que é que o poder aquisitivo faz. Você morar nos melhores lugares. Você ter sua segurança privada. Já imaginou? A polícia não precisa estar te protegendo porque você está todo cercado de proteção. Para você ter uma noção, esse condomínio, o elevador não tem botão, só sobe se o segurança disser: chegou o André aqui para falar com o senhor. E ele reconhecer pela câmera o André e dizer: manda ele entrar. E ele lá aciona o botãozinho que para no andarzinho dele. E se ele se chatear com você, você só sai quando a polícia abrir o elevador. Então não tem como alguém burlar segurança para essas pessoas. Mas e aí? Se chegar essa voz? A Bíblia diz que o único meio de salvação não é o quanto a gente dá, é o quanto a gente crê no sacrifício de Jesus. No que ele fez lá naquela cruz do Calvário para a nossa salvação. E a gente olha para esses condomínios, tanta gente. E alguns outros, eu trabalhei num que no dia que eu saí, no outro turno, o camarada que morava na cobertura pulou de lá. A gente só via ele sorrindo. Menos de 50 anos. Parente também de um pessoal muito rico, com um nome muito grande, dono também de empresas, não estava devendo nada a ninguém, simplesmente entrou em depressão. E se jogou de lá da cobertura, de um 15º andar. A nossa satisfação é ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. A nossa alegria é viver o propósito que Deus deu para mim e para você vivermos. Mas eu não sei tudo ainda do que Deus quer comigo, eu só sei que Deus quer algo comigo. Se a gente já começar se dispondo a falar o que Deus fala a nosso respeito, já é um bom início. E quando você começa a olhar o que a palavra diz como igreja para você ser, como pessoa para você agir, e você começa a declarar isso sobre a sua vida, vai gerar vida sobre o que você fala. Porque poder de vida e morte está na nossa boca. E Provérbios diz que eu e você devemos ter o cuidado de guardar o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, e do coração procede as fontes da vida. A essência da igreja, amados, é ser exatamente aquilo que Deus originalmente fez ela para ser. Uma anunciadora das boas novas. Uma manifestadora dos céus aqui na terra. Porque você é o ponto de contato, você é o ponto de referência para que o raio dos céus caia sobre o ponto onde você mora, onde você trabalha. Você é aquilo que atrai a força de Deus para o ambiente. Você precisa saber disso. E Jesus falando aqui, o amor de muitos vai esfriar. Como é que eu sei que o amor está esfriando? Quando eu começo a pensar que, poxa, estou tão cansado. Eu toco no louvor, eu faço parte das coisas. Eu não queria ir, não. Amado, cansaço acontece com todo mundo. Mas presta bem atenção. Se o teu renovo, a tua alegria está no Senhor, onde Ele se manifesta, é onde você deveria desejar estar. Por mais cansado que esteja.
Eu sei, amados, a gente trabalha, a gente corre, a gente faz tanta coisa. O mundo hoje é assim, pede para que você seja assim, dinâmico. Se puder, como o Joyce, tenha 25 empregos. Agora também recebe 25 salários, né? Mas assim, amados, tem um tempo que você precisa entender que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque eu sei que se você pegar os 25 empregos vão pedir 8 horas no mínimo de trabalho, e vai ser 25 vezes 8 horas, não tem o dia de 25 horas, né? E o teu tempo para com Deus? E o teu tempo de comunhão, de demonstrar o amor de Deus para a tua família? Quem entende isso, Joyce? Está entendendo? E aqui não é indireta para Joyce não, viu, amado? Joyce está aqui na igreja. Isso. Joyce, irmã Tati, está todo mundo aqui na igreja. A questão é que eu estou servindo só de um exemplo. Sabe, amados, as escalas da vida naturalmente vão te prender para algumas situações que vão parecer lícitas, que vão ser lícitas, que são honestas, corretas, mas que vai te afastar da presença de Deus. E quanto menos da presença de Deus, mais fácil de você estar com um alvo nas costas para as coisas que o diabo está levantando como dardo inflamado. E ser igreja te protege de algumas situações, porque o nome que está sobre todo nome, ele deu a, quem sabe? A igreja. O nome que abre as portas, o nome que ressuscita os mortos, o nome que faz o diabo parar e fugir, está sobre a sua vida, porque você é a igreja. Então você precisa entender, vão chegar coisas boas, grandes, novas, e a gente tem declarado isso na igreja. Rompimento, aceleração, crescimento, portas abertas, vão lembrar do teu nome para aquele serviço que você presta, e você vai ter que ter tempo para atender. Porque você vai mostrar a excelência dos céus, do que é uma pessoa que é empreendedora, mas que é crente. Que faz tudo certo, tudo correto e com excelência. Mas entenda isso, não deixe isso tirar o trono de Deus do seu coração. Não deixe o tempo das coisas naturais, que são lícitas, roubar você da presença de Deus. Sabe, outra situação que foi falada lá, é a gente ser leviano, complacente e medíocre na reunião lá com pastores. Eu estou na média, mas faz isso não. Deus te chamou para ficar acima da média. E Ele não só te chamou para andar acima da média, como Ele te capacitou, Ele mesmo morando dentro de você. Quando todo mundo diz, aqui só chega 99, você está para lá de 200%, amado. Porque você e Deus, onde você estiver, é maioria. Pastor, não é são maioria, não é. Não, é maioria. Porque você e Deus são um. Quem concorda com isso aqui? A gente precisa crer mais nessas coisas. A gente precisa entender essas coisas para o nosso dia a dia. A gente precisa falar mais dessas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso e sei viver em qualquer circunstância. Estou adaptado em Deus para viver sendo honrado ou se ninguém me honrar. Tendo milhões no bolso ou tendo que crer para vender o almoço hoje para jantar amanhã. E pastor? Porque se Davi, na velha aliança, pôde dizer que foi moço e ficou velho, e nunca viu um justo mendigar o pão, aliás, padecer necessidades, e sua descendência mendigar o pão, nós estamos baseados numa promessa superior em Cristo Jesus. E o próprio Paulo, que eu estava falando, que ele evangelizou os gentios, ele disse, como não nos dará juntamente com seu filho todas as coisas? E ele disse literalmente coisas. Eu preciso vender meus produtos. Eu preciso atender meus alunos. Eu preciso vender as minhas coisas. Ser o empresário que Deus me chamou para ser. Amém, seja. Mas seja a igreja também. Quando você chegar, você vai entender que essa questão de identidade te faz tão seguro. Que quando você chega diante de um desafio, o desafio vai ter que dobrar. Porque você sabe, porque sabe que alguém te convenceu por dentro que você pode. É Deus te dizendo, vai em frente, vai dar certo.
Talvez papai e mamãe não tenham dinheiro de investir para você fazer, mas você e Deus conseguem o investimento, o reconhecimento e o sucesso. Mas não se deixe esfriar. Não se deixe ser medíocre andando numa média. Amados, você não é igual a todo mundo, né? As nossas mães já diziam isso. Porque você realmente é, literalmente, único. Por mais que você traga identidade, DNA, né? De seu pai, de sua mãe, informação genética, mas os seus cromossomos são únicos. Ele não pega o teu DNA e diz, ó, você é seu pai. Não, você é outro indivíduo, né? Você é literalmente outra pessoa. E no reino do Espírito foi justamente isso que Cristo trouxe para mim e para você. Deixamos de ter o DNA da morte, do pecado, da destruição, da condenação, da miséria, da pobreza, para termos o DNA de Deus. A própria vida de Deus hoje funciona dentro de mim e de você. Para sermos quem Ele nos chamou para ser. Eu acredito que um dia vamos entender isso e viver à altura de sermos igreja. Uma igreja próspera, abençoada em todas as áreas. E vamos ter os recursos necessários quando entendermos o que somos. Porque para termos, nós precisamos ser. Uma mentalidade de reino de Deus chegando para mim e para você. Luz e sabedoria chegando para essa revelação ser vivida. Sabe, amados, não é um dia simplesmente na igreja, amém, se você só tem tempo de vir para um dia na igreja. Glória a Deus pela sua vida, mas seja intenso. Seja proposital ser igreja na sua vida. Não seja uma informação que alguém disse um dia. Porque, mais uma vez, a gente não sabe o nosso dia do amanhã. Não estou desejando a morte de ninguém. Não estou dizendo que vai acontecer algo e você vai se acabar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, viva hoje com toda a intensidade em Deus. Porque quando você pega a intensidade que Deus deu para você viver intensamente, coisas pequenas vão ser tratadas como coisas pequenas e o alvo de Deus, as promessas de Deus sobre a sua vida vão ser o alvo para chegar. Por exemplo, ele disse que nós vamos fazer obras maiores do que Jesus. Você já leu o Evangelho de João todo? Diz no seu final que se escrevessem todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros nem espaço na terra para catalogar um por um dos milagres que Jesus produziu. E ele fez isso durante praticamente 3 anos e meio do seu ministério. E ele olhou para os discípulos e lançou profeticamente sobre a igreja que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele. Porque ele voltaria para os céus e seria o cabeça agora, a autoridade máxima, mas ele deu poder, delegou autoridade e capacidade para sermos. É muito bom, amados, ser igreja aqui na reunião, na congregação dos santos. Eu estimulo você, venha mais, chegue mais perto, porque quando a gente olha uma pessoa dando certo, a gente se anima e diz, rapaz, se Deus fez com ele, vai fazer comigo também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem concorda com isso aqui? Deus não protege um e deixa o outro se acabar. A Bíblia diz que tem diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Mas se todos estão servindo, qual a negativa da parte de Deus? Nenhuma. Talvez eu esteja interpretando o conhecimento de uma forma errada. Talvez eu esteja só com a informação e não praticando. Talvez eu não esteja andando nos princípios que diz. Abre em Josué. Livro de Josué. Capítulo 1. A gente nunca leu isso aqui. Isso é uma revelação nova. Coisa de Deus. Né? André nunca leu esse versículo. Nem Gabriel, nem ninguém, nem professor do Rema, nem ninguém. Josué, capítulo 1, versículo 8. Ó, você está tendo o privilégio de abrir hoje com a intensidade da primeira vez.
Não, amados. Mesmo que você tenha já 3.500 milhões de anos como crente, como leitor da Bíblia, leia dessa forma. Pega a sua Bíblia e diz, não, hoje eu vou pegar essa revelação desse negócio hoje. É hoje. Hoje eu entendo. Como se fosse a primeira vez. Mas vá com fome e com sede. E com desejo de que o Espírito Santo te revele. E aqui a gente já começa dizendo como eu costumo ensinar. Espírito Santo, vem aqui. Senta aqui conosco. Você é livre para dar a revelação e o entendimento que eu não consigo. Vamos ler? Josué 1,8 diz assim, os princípios para prosperar, né? Os princípios para a gente ser aquilo que Deus nos chamou para ser, prósperos e abençoados como igreja. Ele diz, olha, não cesses de falar. Diga assim para mim, vamos repetir aqui. Diga, eu não posso parar de falar. Não só por uma necessidade de trazer informação, mas para que você entenda aquilo que você está falando. E seja positivo naquilo que você está falando. Mas falar o quê? Qualquer coisa? Não. Do livro desta lei. Ou seja, das escrituras que Deus deixou para mim e para você. Da palavra do próprio Deus. Quando eu e você acreditamos na palavra de Deus como verdade e falamos a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus, o som do reino do Espírito não identifica a tua voz, identifica a palavra de Deus. Talvez eu tenha falado algo muito estranho. Rebobina. Quando eu acredito na palavra de Deus como palavra de Deus, que é a verdade, e eu declaro em fé a palavra de Deus para determinada situação, o reino do Espírito não vai mais olhar simplesmente qualquer pessoa comum falando, vai ouvir a sua voz comum falando, mas vai entender que é Deus falando através de você. Ficou claro aqui? Quando eu creio, eu movimento o reino do Espírito falando o que a palavra diz. Por isso o cuidado que Deus disse, ó Josué, não é qualquer coisa que você vai dizer. Não é qualquer coisa que você vai declarar por aí. Meu amado, eu já declarei tanta coisa como papagaio. Oh, isso aqui é meu. Oh, eu recebo. Essa terra que eu estou pisando é minha. Mas qual o fundo de verdade nisso? Era inveja? Oh, o irmão passou com BMW. Eu declaro que esse BMW é meu. Não, meu filho, é dele. Vai crer para o teu. Né? Oh, eu declaro que aquele Corolla do irmão. A picape que o André quer. Não, irmão. Para de inveja. Creia para você. Creia certo. Porque Deus tem também o melhor para você. O contexto não é feitiçaria cristã. E tem isso, tem. Ó Deus, eu quero um marido igual ao dela, cheio do Espírito Santo. Aí vai matar a irmã? Porque Deus fez um indivíduo, cada um individualmente. Ó Deus, eu quero o salário dele. Ei, vai desempregar o camarada só porque você é crente e ele vai lá. Isso é bruxaria cristã. Ou bruxaria gospel. Porque está orando, né? Ai, vai Deus, mata ele e me dá o que ele tem. Não, amados. Creia que Deus é poderoso para prosperar o irmão e você. Creia do jeito certo. Olha o que ele está dizendo aqui, Josué. Você vai prosperar, mas é o seguinte. Fale o que está escrito. E quando você fala o que está escrito, é como se eu mesmo estivesse falando através de você. O reino do Espírito entende. Agora não fala de qualquer jeito. Como vou fazer? Meditando todos os dias, de dia e de noite, pondo diante dos meus olhos. Amados, a gente estava conversando em casa esses dias de enfermidade, misericórdia, febre, dores no corpo, não estava bem. Eu disse, agora eu vou para a igreja. Quando voltava para a igreja, estava parecendo um pinguim andando, misericórdia, não conseguia nem subir direito a escada de casa. Fui pregar, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me conduz aos pastos verdejantes. Quando cheguei da rádio, para subir, parecia que tinha que puxar a corda do navio, estava todo quebrado. Espera aí, rapaz, o que é que está acontecendo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu fiz isso, me examinei, disse, pai, eu estou bem com o Senhor, o que é que está acontecendo?
E eu brincando aqui com o irmão Josenildo, disse, rapaz, botaram uma olhada em mim. Mas, amados, maldição sem causa não tem efeito sobre a sua vida. Nenhuma arma forjada que o diabo possa fazer, ou que o homem possa fazer, vai prosperar contra a sua vida, porque o Senhor é teu escudo. Aí eu disse, meu amigo, agora eu entendi. Neide veio pelo Espírito Santo falar comigo, Cláudio, é porque a gente se calou. O pastor ensina tanto, pô, fala a palavra, irmão, creia que Jesus morreu lá na cruz, ele te perdoou o pecado, ele também te curou. E Cláudio doente, ó. Eu disse, Satanás, se você pegou o meu revólver, eu vou botar agora calibre 70. Não tem isso. Mas vou aumentar o calibre. Se era 12, eu vou aumentar. Vai ser um canhão 150 milímetros agora. Estouro daquele de pipocar até o cano do bacamarte. Eu sou sarado, eu sou curado. Mas eu estou aqui em pé, pela graça do Senhor. As pessoas disseram 15 a 20 dias e tem sequelas. Mas eu estou sentindo algumas coisas ainda. Tiago também. Mas nós somos sarados e curados por meio do poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. É a lei de vida. E a gente fala. Porque se não falar, você calado, você entra na normatização das coisas. É normal. Gripe é normal, rapaz. Choveu esse tempo frio aqui em Vitória. Você não está acostumado. Você gripa, naturalmente gripa, isso é verdade. Mas se eu tiver a imunidade celestial sobre a minha vida, por que eu vou gripar? Por que eu vou adoecer? Se Cristo já levou sobre si, para que eu vou receber um pacote do inferno, quando eu não preciso? E nem tem causa justificável para isso. Amados, entenda isso, há um poder no falar. E vamos continuar, a gente vai pegando tudo que Deus tem falando aqui. Olha só, ainda nem passei para a próxima linha do versículo. E já saiu isso tudo. Deus, ele é poderoso, amado. E há uma potencialidade na palavra, e quando ela sai da nossa boca com a intenção correta, com o jeito certo, prospera. E ser igreja é isso, você literalmente falar como igreja, pensar como igreja, agir como igreja. Você ser Cristo para esse mundo. E olha aqui, medita nele dia e noite, no livro da lei, na palavra de Deus. Eu falo, eu medito, e alguém já explicou meditação como aqueles animais ruminadores, né? Que mastigam o alimento, engole, e no final do dia, quem já viu? Eu já vi muito isso, minha mãe morava perto de uma vacaria, e a gente via lá o gado deitado, todo mundo dormindo e os bichinhos lá, remoendo. E eu costumo brincar aqui sobre a palavra, Deus espiritualmente mudou a estrutura de algumas coisas, né? Nós nos alimentamos pelo que ouvimos. O estômago passou de outro lugar, né? A alimentação espiritual passou para ser digerido pelos ouvidos. Por quê? Ele não vai ser só digerido pelo ouvido como um alimento, como a boca, a testa, o paladar, mas vai descer para um depósito, coração. E como esses animais que ruminam, eles têm praticamente dois estômagos, né? Um para guardar e o outro para depois receber a digestão completa. Esse animal, ele costuma mastigar e depois ele regurgita para mastigar mais uma vez, para tirar todo o potencial de nutrientes do alimento que ele mastigou. E você já imaginou um elefante ou um camelo, cara, com quase 300, 500 quilos de massa muscular, ser alimentado só por grama, né? Toma água e mastiga uns capinzinhos. Amigo, ele precisa tirar o potencial de tudo que ele está conseguindo comer. Mesmo assim, eu e você com relação à palavra. No mundo, esse ambiente, por mais que pareça favorável, é desértico. Porque não tem nada do espírito do mundo que nos alimente bem. Não tem nada nesse mundo que nos fortaleça bem. Mas em Deus, somos renovados, reestruturados, levantados para fazer coisas maiores e proezas. Glória a Deus. A gente vai terminar esse versículo. E tudo quanto, tendo meditado, tendo falado, segundo tudo quanto está o quê? Não é a invenção do pastor, não? O achômetro do pastor? Amados, por mais que as igrejas tenham sua linha doutrinária,
Se eu daqui um dia aloprar e falar qualquer coisa fora da palavra, fica com a palavra. Não despreza a pessoa, ora pela pessoa, julga as palavras, mas fique com a palavra de Deus, porque ela sim garante o resultado. Então, medite em tudo quanto nele está escrito, porque eu falando, meditando, aí agora sim eu vou extrair todo o conhecimento, toda a capacidade para eu praticar. Aí eu faço prosperar o meu caminho. Aí eu faço tudo dar certo. Ah, rapaz, eu entrei num negócio ali, quebrei a cara. Sério, irmão? Você tem o Espírito Santo dentro de você, e a Bíblia diz que ele nos avisa, nos alerta de todas as coisas. Perguntou a ele. E outra lembrança da reunião. Nós fomos comprados por um bom preço. O preço do Filho de Deus. O preço do sangue do Filho de Deus. A vida do Filho de Deus. Foi o preço pago por mim e por você. Nós temos dito aqui que Jesus é Senhor. Sim ou não? Ele é seu Senhor? Então ele é seu dono. Seu dono e proprietário, né? Com escritura lavrada e tudo mais. Reconhecido nos céus e na terra que ele é Senhor sobre você. Reconheça isso no dia a dia. Reconheça que ele é que te provê. E reconheça que ele pode administrar melhor do que você, porque ele está vendo de cima todos os caminhos. E uma vez orientados pelo Espírito Santo, amado, pode estar dando sangue na canela aí, dando errado, mas você vai prosperar. Você vai fazer o princípio da palavra funcionar na sua vida. Quem está entendendo aqui a essência de ser igreja? Diga, minha vida funciona conforme a palavra que eu creio. Quer saber o nível de fé que você tem? Veja quanto do nível da palavra você acredita. Quer saber o seu potencial espiritual? Quão gigante ou quão nanico? Veja o quanto você crê que aquilo é a palavra de Deus, é verdade, quando alguém diz a palavra de Deus. Ou você pensa como um dia, e espero que não, como um dia eu olhava e ouvia ministros de Deus falando, mas eu dizia, olha, tudo bem, isso aqui eu estou lendo. Mas não é bem assim hoje aqui não. Ué, amados, eu mesmo estou invalidando a palavra de Deus que diz que é o mesmo ontem, hoje e o será para... Quando? Ele vai ser o mesmo sempre? Então por que ele foi poderoso lá para livrar Israel e não é poderoso para me livrar de uma situação aqui? Não tem sentido. E quando ele disse, através de Cristo, nós fomos levantados a uma aliança superior... Quer dizer que aquilo que ele fazia e garantia lá no passado, agora é mais a vera. Agora ele faz mesmo. O negócio é, eu acredito mesmo. Eu amo esse livro e faz tempo que eu não leio, mas eu já li ele, já estava sabendo até os números das páginas. Atreva-se a crer. De compilações de ministrações do Smith Wigglesworth. Pastor Buddy amava fazer a igreja repetir esse nome, né? Diga comigo, Smith Wigglesworth. A igreja tentava, ô irmão, você falou errado. Mas assim, por quê? Esse homem de Deus, ele foi chamado e reconhecido como apóstolo da fé, porque aos 63 anos, Jesus entrou na vida dele e ele disse, olha, agora eu só funciono desse jeito, crendo nele, fazendo o que ele me chamou para ser. Era um encanador, um homem comum da sociedade. Mas tem documentados mais de 23 pessoas ressuscitadas pelo ministério de fé desse homem. Um homem que se desgastou no seu ministério. Rapaz, eu olho para a vida desses homens e pergunto, será que Deus só age por ele? Não, amados. Foi ele que se dispôs para Deus usar. Você está pronto para ser disponível para Deus?